Boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de maio de 21, né? Essa é a nossa segunda aula da segunda área. Nós vamos fazer revisão da prova, né? Revisão Boa da noite, primeira 22. prova. Hoje é dia... O ano é 2022. tudo bem, 22, é verdade. Tá? Então, é 16 de maio de 22. E hoje, basicamente, a revisão da nossa prova aí de economia, tá? Já estou compartilhando com vocês a prova, né, para não ter dúvida, né? E vamos à primeira questão. Já que tu está motivada, faz a leitura para nós aí, o Eva, da primeira questão. Ok, vou tentar. Pergunta, um ponto. Meu Deus. Assumindo por hipótese que a taxa cambial sofra uma forte apreciação ao longo dos meses de maio e junho. $1 menos R$ 3. Não é $1 menos, $1 vale Tá, R$ 3. desculpa. Tudo bem. $1 vale R$ 3. Em 1º de maio de 2018. Depois é $1, vale R$ 2,50 em 1º de junho de 2018. Sabendo que o volume das exportações de soja, 10 mil sacas. Valor da saca de soja no mercado externo, $10. Custo total da produção para o agricultor, 250 mil. Com base nas informações abaixo, responda. Qual o faturamento do exportador em dólares e reais, no início e no final do mês? Ótimo. Então, vamos lá. Olha lá. Faturamento nada mais é do que receita total, tá? Receita total. Então, vamos lá. Receita total é preço vezes quantidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China. Receita total nada mais é do que preço vezes quantidade. Qual é o preço da saca de soja no mercado internacional? $3 No em início, em 1º de 1º maio. de maio. É $3 em 1º de maio e 2,50 Então, em tá. 1º Então, de junho. $3 é o preço da saca. E qual é o volume de sacas exportadas? 10 mil. 10 mil. Perfeito. Então, vezes 10 mil sacas. O valor Pergunto, da quanto saca é que é dá isso aí, 30, pessoal? né? Oi? O valor da saca seria 30, né? O É valor da $10 saca, $10. Ah, não, o valor vezes da saca é 3. $10. Tá, desculpe, $10, tá? $10 o valor da saca, tá? E exportou 10 mil sacas. Então, qual é a receita total? Qual é o 100 mil. faturamento, a receita total? 100 mil Dólares. dólares. Ok, estou falando agora em 1º de maio. Em 01 de maio. Eu pergunto, se ele vai receber $100 mil, quanto é que ele vai receber em reais nessa data? Vai ser 100 mil. 300. 100 mil. 200 ou 300? 300. Vezes 3. Por que vezes 3? Porque cada dólar vale R$ 3. Então, na verdade, ele vai receber 300 mil reais. Bom, agora fazer a mesma coisa, ó. Tá? Fazer a mesma coisa para o dia 1º de julho. Vou copiar aqui. Vou colar. Vamos lá. Quanto é que ele vai vender? Quantas sacas ele vende? 10 mil sacas, né? Qual é o preço da saca?
dólares. Ou seja, em 1º de julho, em dólares, ele vai ganhar a mesma coisa. 100 mil dólares. Tudo bem até aqui? Só que em reais, quanto é que ele vai ganhar agora? 300 mil. 250. Ele Ah, ganha por 250 mil, 250. desculpa. 250 mil. Pronto. Respondida a primeira questão. Continua, Eva. Eu não Próximo. entendi de onde saiu o 10 ali. Era um? É 10 dólares, né? Cada saca não é 10 dólares? Se eu Não, vender dali tá 10 um. mil... Aonde que está um? Na questão é $1. Ah, isso aqui é a taxa de... Isso aqui, estou falando? Eu vou passar em verde aqui. Não, tá ali embaixo. Isso Desculpa, aqui é desculpa. taxa de câmbio. Isso aqui é taxa de câmbio. Isso aqui não Ah, é... desculpa. ó, isso não é o preço da saca. Isso aqui é taxa de câmbio. Isto, É tá, diferente. desculpa. Sou péssima nessas coisas, mas eu vou pedir para alguém ler, que eu tô só espirrando, não vai dar certo. Tá, continua. Não, mas tua leitura tá boa. Pode continuar. Tá bom, vou tentar. Qual o custo de produção unitário em reais do produtor de soja? Ele se modificou em função da apreciação cambial? Então, vamos lá. Então, o que é o custo de... Qual é o custo total para produzir 10 mil 250 sacas? mil. É 250 mil. Isso. Tá? 250 mil. Tá? Se o custo total é 250 mil, o custo total unitário, quanto é que é? É igual a esses 25. 250 mil, 250 mil, dividido por o número de sacas que ele produz. 10 mil sacas. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aí? 25 reais. 250 mil dividido por 10. 25 reais. Tá? 25 reais por saca produzida. Ou seja, para cada saca que ele produz, ele tem um custo de 25 reais. Como ele produz 250, como ele produz 10 mil sacas, o custo total dele é de 250 mil reais. Tá claro isso ou não? Tá claro isso ou não? Sim. Tá? Bom, então achamos aqui o custo total, o custo de produção unitária é R$25 por saca produzida. Se modifica? Não, não se modifica. Ó. Não se modifica. Não se modifica em função da apreciação cambial. Né? Não vai alterar o custo pela mudança do câmbio. Ele vai continuar produzindo, vai continuar tendo um custo por saca de 25, e como ele produz 10 mil sacas, ele vai ter um custo total de produção de 250 mil reais. Ok? Respondido ou não? Isso? Tranquilo? Ok, tranquilo. Vamos lá, vai para C, Eva. Qual o custo? Qual é a próxima? Tá. Qual o lucro total e unitário em reais do exportador de soja antes da apreciação cambial? Então vamos lá. O que é lucro total? Lucro total é igual a receita total menos custo total. Opa, vamos lá. Qual era o lucro total? Então, qual é a receita total no dia 1º de maio? Está lá em cima no item A. 100 mil Opa, receita total em reais? dólares.
Não, em Qual reais é a 300 mil. receita total em reais? 300 mil. 300 mil. Vamos lá. 300 mil. 300 mil. Menos, qual é o custo total que ele tem para produzir 10 mil sacas? 250 mil. Então é 250 mil. Opa, ele vai ter lucro ou prejuízo nessa situação? Vai ter lucro. Lucro de 50. Lucro de 50 mil. Pô, fechou aqui. Depois, Eva. E unitário seria Depois, 5 vai reais ter por lucro saca. ou prejuízo? Oi? E unitário seria 5 reais por saca, né? O unitário, isso aqui, ó, lucro total. Unitário, ou seja, por saca exportada, é igual a 50 mil. Só que qualquer aluno de administração tem que saber, né? É o básico para o administrador ser administrador. Né? O que é custo total, o que é lucro, né? Isso aí, meu Deus do céu, tem que saber isso aí. Como ele produz 10 mil sacas, ou seja, ele vai ter um lucro por saque, um lucro por saca de 5 reais. Para responder agora o item D, eu tenho que calcular isso aqui tudo, né, nisso ali, ó, em 0,1, né, de maio. Agora, para eu responder o item D, eu já tenho que calcular a mesma situação para 1º de julho. Vamos lá. Então, 1º de julho. Opa, eu pergunto, qual vai ser o lucro total em 1º de julho? Qual é a receita total? Olhem lá no item A, em 1º de julho. 250 mil reais. Exatamente, 250 mil. O custo se modificou? Olhem o item C do exercício. O custo se modificou? Sim, foi para 5 reais a saca. O custo total se modificou? Não. Continua 250 mil. Concordam? 250 mil. Ou seja, ele vai ter lucro, vai ter prejuízo ou vai zerar? Vai zerar. Zerar. Tá? Zerar não vai ter. Se ele não tem lucro total, é evidente que o lucro total unitário também é nulo. Tá? É nulo. Aí já podemos responder a questão D. Vale a pena para o exportador de soja vender seu produto após a apreciação de câmbio? Sim ou não? Não vale a pena. Não, né? Não vai ter lucro. Pois não teria lucro algum produzindo e exportando sacas de soja a uma taxa de câmbio de $1, de R$2,50 para cada dólar. Tá respondido ou não tá respondido, então, pessoal, essa questão? Tá respondido. Tá? Então, a questão está respondida, né? Isso aí já a gente nem discute mais. Alguma dúvida, algum questionamento? A gente viu isso em aula, revisamos. Você lembra que a gente discutiu isso em aula? Não saiu nada do que a gente discutiu em aula. Concordam ou não? Sim, isso aí foi. Alguma reclamação? E aí, pessoal?
para a questão número 2. Vamos lá. Quem é que pode ler a questão 2? Posso ler, prof? Lê para nós. É para marcar. Lê as afirmações abaixo. Aqui Peraí. é verdadeiro ou falso? Acho que eu esqueci de botar. Isso. Leia e responda verdadeiro ou falso. O imposto sobre importações pode ser classificado como imposto seletivo. O que eu falei? O que é um imposto seletivo? O nome já diz, né? O imposto seletivo é aquele que pode estabelecer uma alíquota diferenciada por tipo de produto ou por tipo de serviço, né? Alguns impostos dentro da estrutura tributária brasileira se enquadram muito bem a esse tipo de característica, né? A seletividade tributária, né? Então, por exemplo, o imposto sobre importação, ele tem alíquotas diferenciadas por tipo de importação. Geralmente, quanto mais essencial a importação de medicamentos, importação de equipamentos médicos, importação, né, de produtos, de matérias-primas importantes para o processo de produção, né, geralmente tem alíquotas baixas ou até mesmo isenção, né, desse imposto, né, do imposto sobre importação. Já outros impostos, né, já outros produtos, né, geralmente produtos mais supérfluos, produtos de luxo, né, tem uma alíquota de importação mais alta, né, garantindo justamente uma maior equidade, né, principalmente a ideia de equidade vertical, né, mais do que isso, né, estabelecendo para esse tipo de tributo uma seletividade. Né, ele é seletivo porque ele estabelece alíquota diferenciada por tipo de produto importado. Ok? Está respondido isso aí? Verdadeiro, tá? Próximo. Okay. O imposto sobre serviços no Brasil pode ser caracterizado como um imposto progressivo. O imposto sobre serviços no Brasil é o ISS, né? É um imposto, né, que incide sobre a prestação de serviço, o serviço lá o reparo de computador, o cabeleireiro, né? O prestador de serviço em geral, né? Ele paga, né, na nota fiscal, né, o imposto sobre serviço, né? Só que o que caracteriza um imposto progressivo, né? O imposto progressivo, por exemplo, é aquele geralmente que incide sobre a renda, né? E com alíquotas progressivas, né? Alíquotas crescentes por faixa de renda, seguindo o princípio da capacidade contributiva, né? Um princípio básico, né? Que deve conduzir, que deve determinar a construção, né? Deve ser um pilar na construção de um sistema tributário. Então, especificamente sobre o ISS, né, ele não tem essa característica de progressividade. Né? O objetivo dele não é ser progressivo. Ele tem como objetivo principal, né, ser uma fonte arrecadatória dos municípios. Né? Então, não é um imposto progressivo. Né? Basicamente, no Brasil, progressividade mesmo, nós temos, né, um imposto de renda, onde tu estabelece claramente, através de faixas, né, de ganhos, né, tu tem uma diferenciação, uma alíquota diferenciada, estabelecendo o critério da capacidade contributiva. Então, aqui é falso. Próximo passo. Próxima pergunta. A tarifa bancária é uma espécie de tributo. Não, né, pessoal? A gente falou. O que é tributo? Tributos são impostos, tributos são taxas, tributos são contribuições. A gente pode dividir em parafiscais, contribuições sociais, contribuições econômicas, como a CID, né? Contribuições sociais, como FGTS, COFINS, PIS/PASEP, e ainda a gente pode ainda colocar a contribuição de melhoria, né?
decorrente basicamente da valorização do patrimônio privado, né? E ainda temos uma classificação, né, um tipo de tributo chamado empréstimo compulsório, né, que é aplicado em situações de excepcionalidade, né, calamidade pública, crise econômica, né, se justifica a aplicação do empréstimo. Sendo que esse aí, o nome já diz, né, é um empréstimo, né, ou seja, cessado essa condição de excepcionalidade, né, há a obrigação por parte do governo federal, que é o único que pode aplicar esse tipo de tributo, empréstimo compulsório, do ressarcimento do valor arrecadado da sociedade. Está claro isso? Então, tarifa não é tributo. Ok? Ok. Falso. Próximo. A COFINS é caracterizada como contribuição econômica. Bom, já respondi, né? COFINS não é uma contribuição econômica, é uma contribuição social. Por quê? Porque toda contribuição, né, quando se cria uma contribuição, né, uma espécie de tributo, né, na lei se estabelece a sua finalidade, né, a sua aplicação do valor arrecadado. No caso da COFINS, né, o valor arrecadado, a COFINS nada mais é do que uma contribuição sobre o faturamento das empresas, né, o valor arrecadado tem um destino social, né, destino para programas assistenciais, né, para o orçamento da Seguridade Social. Então, não é uma contribuição econômica. Falso. E aí, próximo? O ITR, ICMS e IPVA são impostos estaduais. ICMS e IPVA são estaduais, tá? Agora, o ITR não, né? O ITR é um imposto federal. Falso também, né? Sendo que ICMS e IPVA têm fundos, né? No caso de IPVA é 50-50, né? O responsável pela arrecadação do IPVA é a Fazenda Estadual, né? Mas 50% do valor, né, arrecadado com o IPVA vai para o município na qual o carro foi emplacado. E o ICMS também, né? É um fundo, né? Uma parte do valor arrecadado do ICMS, que é de competência da Receita Estadual, é transferido também para os municípios. Aí tem critérios, né? Então, há regras, há uma legislação própria para distribuição de uma parcela do valor arrecadado do ICMS para os municípios. Próxima. O imposto sobre importação pode ser classificado como imposto indireto. Bom, já falamos aí o que é imposto direto e imposto indireto. Imposto direto, o contribuinte de fato é o mesmo que o contribuinte de direito. Tá? O imposto indireto, há uma dissociação entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Tá? No caso do imposto sobre importação, né, via de regra, o que acontece? Né? O importador, né, tem ali a nota fiscal, o importador paga o imposto, né? Porém, ele consegue, na maior parte das vezes, repassar o custo desse tributo para o consumidor, né? Para aquele que vai comprar aquele produto importado. Consequentemente, eu tenho uma dissociação do contribuinte de direito, que é o importador, e o contribuinte de fato, né? Que é o consumidor, né? O consumidor do produto importado. Então, eu posso classificar o imposto sobre importação como um imposto indireto. Tá bem? Tá bom. Falso. Não? Verdadeiro. Errei. Verdadeiro. Próximo. O imposto de renda no Brasil apresenta alíquotas progressivas. Já falamos sobre isso. Verdadeiro. Próximo. O IPTU pode ser definido como imposto regressivo. No Brasil, não. Há países, a gente comentou isso, como o Japão, onde tu tem uma regressividade tributária, né, do IPTU. Né? Ou seja, quanto mais velho o carro,
maior é o imposto pago, né, cobrado. Mas não é o caso do Brasil. No Brasil, né, há inclusive uma certa característica de progressividade, né? Carros mais novos, carros com maior motorização, carros mais caros, né? SUVs, né? São carros. Ah, não, estou falando aqui do IPTU, não, estou confundindo com o IPVA aqui, desculpe, opa. Não. Mas vale a mesma regra, né? O IPTU aqui, desculpe, estava confundindo o IPTU com o IPVA. Vale a mesma regra, tá? O IPTU, quanto mais caro o imóvel, quanto maior a valorização local do imóvel, né? Bela Vista, Moinho de Vento, Parque Germânia, né? Maior é o valor que a prefeitura cobra. Geralmente em bairros mais periféricos, menor infraestrutura, né? São a carga tributária, né? O IPTU é mais baixo. Então é falso. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Próximo. A contribuição de melhoria é cobrada a partir de melhorias públicas que causam, acho que seria a valorização do patrimônio privado. Não é isso? Verdadeiro, né, pessoal? Isso a gente já falou. Agora, próximo. Taxas são cobradas por serviços públicos potencialmente ou efetivamente ofertados pela administração pública. Verdadeiro também. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Posso continuar? Pode? Vamos pro próximo. Quem que lê para nós? Posso ler? Posso ler aqui. Lê então, colega. Assinale a coluna correspondente aos efeitos de cada um dos instrumentos de política monetária relacionados. 1. Redução da taxa de reservas. Então, vamos lá. No momento que tu reduz as taxas de reserva, lá, ó, reservas bancárias, os bancos vão ter mais ou menos dinheiro para emprestar? Mais. Se os bancos têm mais dinheiro para emprestar, tá? O efeito multiplicador da moeda bancária vai ser maior ou menor? Maior. Se o efeito multiplicador da moeda bancária é maior, há uma expansão ou redução da moeda, dos meios de pagamento? Uma expansão. Expansão. Ótimo. Próximo. Expansão da taxa de juros de redesconto. Taxa de juros de redesconto, a chamada taxa de redesconto, nada mais é do que uma taxa cobrada pelo Banco Central toda vez que os bancos comerciais, né, têm dificuldade de liquidez, né, dificuldade de executar essas operações do dia a dia, né? Então, toda vez que o banco tem dificuldade de saldar os seus compromissos, de fazer o seu fluxo de caixa, né, ele pede socorro, né, à autoridade monetária, né, que é o Banco Central. A autoridade monetária, que é o Banco Central. Bom, a autoridade monetária pode emprestar esse dinheiro através, né, das chamadas do chamado socorro à liquidez dos bancos comerciais, né, e cobra uma taxa. Essa taxa é chamada de taxa de redesconto. Quanto maior for essa taxa de redesconto, menos os bancos vão querer tomar emprestado, menos os bancos vão querer ter problemas de liquidez. Ou seja, mais reservas técnicas eles vão manter, mais dinheiro no caixa eles vão manter e menos dinheiro eles vão emprestar. Se eles vão emprestar menos dinheiro, né, o que vai acontecer? O efeito multiplicador vai aumentar ou vai diminuir?
Vai diminuir. Vai diminuir. Vai diminuir. Então, vai haver uma redução da expansão dos meios de pagamento. Entenderam ou não? É muito complexo isso aí. Eu entendi. Sim, é complicadinho, mas deu para entender, sim. Tem uma revisão, tá gravada, é só pegar ali de novo e olhar de novo. Próximo. Ampliação de prazos de resgate para operações de redesconto bancário. Ampliação de prazo de resgate para operações de redesconto. Aqui é o contrário, né? Ou seja, aqui o Banco Central está facilitando, né? Tá tornando mais fácil o socorro à liquidez. Quanto menor a taxa de juros, quanto maior é o prazo de resgate, o que vai acontecer? Né? Os bancos vão dizer, puxa, vale a pena eu aumentar os empréstimos. Porque se eu tiver problema de liquidez, eu posso lá pedir para o Banco Central, né? E ele vai me dar condições melhores. Na medida em que eu diminuo, que eu aumento meus empréstimos, o efeito multiplicador vai ser maior ou menor? Maior. Então, isso vai gerar uma expansão dos meios de pagamento. Próximo. Remoção de restrições quanto aos tipos de títulos redescontáveis. Remoção de restrições. É a mesma situação. Remoção de restrições, novamente, mesma situação. Vai gerar uma situação de maior conforto para os bancos terem problemas de liquidez, né? De tomarem dinheiro emprestado. Consequentemente, os bancos vão reter menos moeda, emprestar mais, emprestando mais, o efeito multiplicador é maior. O efeito multiplicador maior tem uma expansão dos meios de pagamento. 5. Resgate de títulos da dívida pública pelo Banco Central. Bom, aí aquelas chamadas operações de open market, né? Compra e venda de títulos públicos, chamados leilões de títulos públicos, né? Que ocorrem diariamente no mercado financeiro, né? Então, toda vez que o governo vende títulos públicos, ele joga títulos públicos e tira moeda da economia. O contrário, né? Quando ele compra, quando ele resgata esses títulos públicos, né? Ou seja, aqueles títulos que estão na mão de bancos, de, sei lá, fundos de pensão, de financeira, né? Toda vez que ele vai lá e compra aqueles títulos que já, né, que ele vendeu, sei lá, há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, né? Ele resgata os títulos e paga com moeda, ou seja, isso gera uma expansão dos meios de pagamento. Próximo. Venda e leilão de títulos da dívida pública pelo Banco Central em níveis superiores aos resgates. Aí é o contrário, né? Quando tu vende mais do que tu compra, né? Tu vende título e recebe moeda. A moeda sai do mercado, tu tem uma redução dos meios de pagamento. Tudo bem até aqui? Perguntas? Sim, eu acertei todas. É uma pena que eu confundi a 2 com a 13 e acabei trocando. Vamos lá, próximo. E aí? Segue eu ou alguém política, mais quer? eu leio aqui. Sobre política monetária, responda. Quais as funções da moeda? Comente cada uma delas. Aqui a gente, né? Eu não vou ficar aqui digitando tudo aqui, vou fazer um copy cola aqui para facilitar. Né? É reserva de valor, é unidade de conta, é meio de troca, né? Olha aqui, eu estou fazendo um copy cola aqui para facilitar, né? Isso aqui, poxa, com consulta, isso aqui é questão dada, né? É um ponto dado. Concordam ou não? Basta Sim. entrar na internet. Sim.
Sim. Bom, política de redesconto também a gente já falou bastante sobre política de redesconto, né, pessoal? A política de redesconto é aquela chamada política de socorro à liquidez, né? Quanto mais alto é a taxa de redesconto, menor é a expansão dos meios de pagamento. Quanto mais baixo é a taxa de redesconto, maior é a expansão dos meios de pagamento. Também já falamos bastante. Política de open market, também falamos agora há pouco, né? Política de compra e venda de títulos públicos, né? Política de compra e venda de títulos públicos. Toda vez que o governo vende mais do que compra, ele tira moeda da economia. Toda vez que ele compra mais do que vende, ele coloca moeda na economia, ele aumenta os meios de pagamento. E moeda e quase moeda, né? Moeda é aquilo que tem liquidez absoluta. É o dinheiro que vocês têm no bolso, é o dinheiro que vocês têm na conta corrente. Isso é moeda, né? É aquele ativo financeiro que não rende juros, porém tem liquidez imediata. Tá? Esse seria o conceito de moeda. Então, é o papelzinho, papel moeda, a cédula que vocês têm, a moedinha, né, o saldo que vocês têm na conta corrente, isso é moeda. E o quase moeda, tá? Quase moeda, são os ativos financeiros que rendem juros, porém não tem liquidez absoluta. Aí varia muito, né? Por exemplo, caderneta de poupança é uma quase moeda, uma aplicação no renda fixa é uma quase moeda, num renda variável, né? Numa letra hipotecária, vários tipos de aplicações que tem no mercado são chamados quase moeda. Tem algumas que têm mais liquidez, geralmente quanto maior a liquidez, menor o juro, e tem outras, por exemplo, fundos de previdência, que são resgatáveis em 4, 5 anos. Esses aí têm pouca liquidez, né? Tu não pode mexer no dinheiro, ou se mexer tu perde, né? Pelo menos o juro acumulado, né? Mas em contrapartida pagam juros mais altos. Então, quase moeda, né? São aqueles ativos financeiros que rendem juros, porém não têm a liquidez absoluta. Tá bem? Próximo. Quem é que lê? Hein? Quem é que lê a próxima? Posso Pergunta ler? 5. Constitui-se num instrumento de redução do efeito multiplicador dos meios de pagamentos. A. Um aumento dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais às autoridades monetárias. B. Uma diminuição dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais às autoridades monetárias. C. Um aumento da taxa de juros no mercado de capitais. D. Uma diminuição na participação do papel moeda em poder do público na composição dos meios de pagamento. E. Nenhuma das alternativas anteriores. E aí, quem é que respondeu aqui? Qual é a questão? O que responderam? Eu coloquei A. TA também. Quem é que mais colocou aqui? Oi? Alguém colocou outra alternativa que não fosse A? Ninguém? Então vamos lá, é A, justamente, né? Toda vez que aumenta os depósitos compulsórios, né? O que acontece? Né? Quanto maior os depósitos compulsórios, quanto maior o dinheiro que o Banco Central obrigatoriamente retira dos bancos comerciais, menos dinheiro, né? Menos meio de pagamento o banco comercial tem para emprestar. Quanto menor é o volume de moeda que ele tem para emprestar, os bancos comerciais, menor o efeito multiplicador da moeda bancária, moeda escritural, né?
e, consequentemente, menor é a expansão dos meios de pagamento. Ok, então a questão alternativa 5 é a A. Próxima. Com relação à estrutura tributária brasileira e a curva de Laffer, responda verdadeiro ou falso. Sim. Impostos sobre bens e serviços, por terem alíquotas progressivas, tendem a penalizar majoritariamente a parcela mais rica da população. Então vamos lá. O que é essa tal de curva de Laffer? Estão olhando aqui, né? Curva de Laffer nada mais é do que uma curva que mostra o quê? Mostra a relação entre arrecadação tributária e carga tributária e alíquota tributária, né? Essa curva ela tem o formato aí de um U invertido, né? E ela está mostrando justamente o seguinte, olha, à medida que, estou passando o mouse aqui no eixo horizontal, né? À medida em que a alíquota aumenta, de zero, alíquota zero para ter zero, aumentou ou não aumentou a arrecadação? Sim ou não? Aumentou. De ter zero para ter TC, aumentou ou não aumentou a arrecadação? Aumentou. De TC para ter 1, Diminuiu. diminuiu. Tá? O que ela está dizendo, a curva de Laffer, então, de Arthur Laffer, né, que é um economista americano? Estava dizendo o seguinte, olha, a arrecadação tributária ela pode aumentar, mas ela tem um limite. Tá? Se tu começar a tributar demasiadamente a sociedade, os agentes econômicos, né, consumidores, famílias, né, o próprio setor empresarial, né, o que tu vai gerar? Né? Comércio, agricultura, indústria, vai gerar uma situação, muitas vezes, e o próprio trabalhador, né, por exemplo, né, pode tributar a renda sobre o trabalho, né, tu pode gerar um efeito de rejeição ao pagamento de tributos. Né? Vai buscar justamente o trabalhador, o agente econômico em geral, vai buscar o quê? Vai buscar de forma legal ou ilegal, né? Elisão fiscal, né? Que é a forma legal, ou sonegação, que é a forma ilegal, vai buscar uma forma de não pagar o tributo. Tá? Isso gera o quê? Gera estímulo à informalidade, gera diminuição, né, da disposição ao trabalho, né, incentivo ao ócio, gera desestímulo, né, digamos assim, a que a empresa busque a sua regularização. Né? Então, tu cria uma série de dificuldades ou de estímulos para a diminuição da carga tributária, a diminuição da arrecadação tributária, melhor dizendo. Né? Então, excesso de alíquotas, excesso de tributos pode ter um efeito nocivo para a economia, para a própria arrecadação do governo. Ou seja, existe um valor máximo de arrecadação. Se o governo quiser continuar aumentando as alíquotas, achando que vai arrecadar infinitamente, não vai. Não vai. Né? Por quê? Porque a sociedade reage e cria mecanismos para evitar o pagamento de impostos. Então, vamos lá. Explicada a curva, vamos de novo aqui. Leia de novo essa primeira alternativa. Impostos sobre bens e serviços, por terem alíquotas progressivas, tendem a penalizar majoritariamente a parcela mais rica da população. Verdadeiro ou falso? O que falso? E aí? É o imposto sobre a renda, né? Não é o imposto sobre bens e serviços. É. Próximo. O imposto de renda no Brasil possui um sistema progressivo, o que favorece uma política de distribuição de renda. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá. Próximo. A curva de Laffer mostra uma relação entre o total da arrecadação tributária e a taxa alíquota de impostos. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Verdadeiro, bater. Próximo. A curva de Laffer mostra que quando a alíquota é relativamente alta, há uma relação direta entre a alíquota e a arrecadação. Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Verdadeiro. Não. Quando é muito alta, há uma relação inversa, né? Quando é muito alta, quando aumenta a alíquota, aumenta ou diminui a arrecadação? Diminui. Então, é uma relação direta ou uma relação inversa? Ah, entendi a pergunta. Seria inversa. Então, é falso. Próximo. Segundo Laffer, a partir de determinado nível de alíquota, qualquer elevação de taxa resulta numa redução da arrecadação global, devido à provável evasão, a sonegação, e à elisão fiscal, redução da carga mediante expedientes tributários legais, e ao desestímulo provocado sobre os negócios em geral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Perfeito. Bom, vamos lá. Falta mais alguma questão? 7. Vamos ler a 7. O Banco Central do Brasil tem entre suas responsabilidades a de a. Emitir papel moeda, fiscalizar e controlar os intermediários financeiros, supervisionar a compensação de cheques. B. Atuar como banco do governo federal e renegociar a dívida externa brasileira. C. Aceitar depósitos, conceder empréstimos ao público e controlar os meios de pagamentos do país. D. Executar as políticas monetárias e fiscal do país. E. Formular a política monetária e cambial do país. Tá. O A tá certo ou tá errado? Tá certo? Certo, botei. Errado. Não Ué? compete ao Banco Central compensação de cheques. Compensação de cheque é o Banco do Brasil que faz. Não é o Banco Central que faz compensação de cheque. Tá? Eu trabalhei lá no SESEC, lá perto do aeroporto, na época que se compensava. Hoje quase não tem cheque, né? Mas era o responsável, era o Banco do Brasil. Então não é a autoridade, não é o Banco Central que faz compensação de cheque. Próximo. B, tá certo ou tá errado? Certo. Errado. O Central não compete a negociação. Compete a negociação da dívida externa é o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, né? Não é isso que compete ao Banco Central. Próximo. Errado. Não compete ao Site Banco Central empréstimo. conceder empréstimos ao público também. D. A D tá certa. Errado. O Banco Central não executa política fiscal. Política tributária não é Banco Central. Política orçamentária, orçamento público também não é Banco Central. Não compete ao Banco Central. A política monetária, sim, mas a política fiscal, não. E aí? Aí sim, formular a política monetária e a política cambial. Tudo bem aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Sim, eu caí no pega-ratão ali dos cheques. Essa questão ela é muito do detalhe, né? Mas aí também dava para ter ido na internet, dava para pegar lá o material que o professor colocou sobre o Banco Central, né? Sim. Aquela Tá? detalhe do cheque ali, acabei marcando. Tranquilo, muita gente botou lá, né? Eu me enganei ali no executar e formular. E fiquei em dúvida ali entre aquelas duas últimas. Fui botando errado. Ok. Vamos lá, falta quantos ainda? Falta essa aqui, né? Só que essa aqui precisa, né? Eu vou fazer aqui rapidamente, tá? O começo. Não, peraí, vamos ver se eu vou ter que pegar aqui, ver se eu acho aqui uma em Excel para fazer. Só um pouquinho.
Só um pouquinho. Um minuto. Ok, estou compartilhando com vocês, não estou? Sim. Sim. Então vamos lá. Qual é o valor inicial? É 200 mil, é isso? Sim ou não? Ó, O valor depósito Sim, inicial, me 200 ajude mil. que eu não estou enxergando aqui. É 200 200 mil. mil, né? Isso. 200 mil. Qual é a taxa de reserva técnica 10%. e a taxa de retenção de moeda? Não. É 20% a retenção. Retenção é 20% e 10%. É isso, né? Tá. Então, taxa de retenção de moeda junto ao público é de 20%. Tá, ok. Então, vamos lá. O governo não estabelece nenhum tipo de recolhimento, né? Vamos excluir. Primeiro, então, complete a tabela. Então, aqui, vou botar aqui, vou fazer, ó. Tem infinita linha, né? Não precisa tudo isso, mas tudo bem. Vamos deixar infinita linha. Ok. Então, vamos lá. Qual é o valor aqui? É 200 mil, não é? Depósito inicial. Sim. Encaixe técnico é 20 mil. Saldo disponível vai ficar 180 mil, concordam? Saldo que Sim. retorna aqui é 20%, não é 30%. Vou mudar aqui. 20%. Então, aqui não é 0,3, é 20. Pronto. Então, aqui o saldo que retorna para o banco desses é 80%. Pronto. 80%. Agora é só fazer um copy e cola, né? Pega aqui. Faz um copy e cola aqui. Copiar. Cola aqui. Vou lá. Pronto. E aqui tu tem o valor, ó. Eu fiz para um monte de etapa, porque Excel é uma barbada, né? Quem fez na mão, então, só fez algumas etapas que o professor pediu. Bom, tá pronto. Tá aqui, 714 mil. Vamos confirmar agora, através da fórmula, se está certo ou não. Então, o que pede depois do exercício? Complete a tabela, que já está. Segundo, calcule o multiplicador. Vamos lá, calcular o multiplicador, tu vai ter que pegar essa fórmula que está aqui. Ó. Estão enxergando a fórmula? Sim ou Sim. não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Numerador ali, ó. O que tu tem? Tu tem 1 menos R. O que é 1 menos R? Tá? É 1 menos 0,1, né? A taxa de retenção. E o outro é 1 menos 0,2, né? A taxa de retenção, né? Vou confirmar aqui se é 0,2.
0,2. Tá. Então, é só aplicar a fórmula aqui. Ó. Tem. Ó, tá vendo aqui, professor? Aqui, 1 menos, ó. Estou no denominador agora, tá? Então fica entre parênteses ali, ó. 1 menos 0, 1 menos R, ou seja, 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 dá quanto? 1 menos 0,1 dá quanto, pessoal? 0,9? Isso, 1 menos C ali. 1 menos 0,2 dá quanto? 0,8. 0,9 vezes 0,8 dá quanto? 9 vezes 8 dá quanto? 0,72. Dá 9 vezes 8, 72. Então, 0,9 vezes 0,8, 0,72. 1 menos 0,72 dá quanto? 100 menos 0,28. 72 dá quanto? Dá 0,28. 0,28. Tá aqui, ó. Achei o 0,28. Pronto. Agora eu vou dividir 1. Tá? Vou dividir 1 por 0,28. Tá? Não interessa. Isso aqui não interessa. Ó, 1 dividido por... Ó, 1 dividido por 0,28, quanto é que deu ali? Ó? Tá bem grande ali. Quanto é que deu? 3,57. 3,57. Então, vamos lá. Vamos ver se está certo. Qual é o valor do depósito inicial? 200 mil. 200 mil. Tá? Então, vamos falar. 200 mil vezes... Ó, 200 mil... Vou pegar aqui. Ó. Melhor ainda. Vamos pegar direto aqui. Igual a 200 mil. Está lá na primeira linha. 200 mil. Vezes quanto? Vezes o multiplicador. Desculpa. Depósito inicial B11. 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 B11 vezes o multiplicador. O multiplicador é esse que a gente calculou. Opa, olha aqui, ó. Não fechou ali, ó. Amarelo com amarelo? Sim ou não? Fechou. Moral da história, tá certo o nosso cálculo em verde aqui do multiplicador? Tá certo. Sim. Então, vamos lá. Chegamos ao resultado que a gente queria. Vamos lá. Então, o que o exercício pede? Complete a tabela. Completamos. Calcule o multiplicador. Calculamos. Qual é o multiplicador? 3,57. Ou seja, a moeda bancária multiplicou-se 3,57 vezes. E mais? Qual é a outra? Interprete economicamente o resultado. Né? De um valor inicial de 200 mil, né? Após inúmeras etapas, né? A moeda, né? O valor total da moeda chegou a 714.285,71 centavos. Aqui. Ok? Que mais que a gente pode apresentar? O que aconteceria com a oferta de moeda se o Banco Central adotasse uma política monetária de reservas compulsórias? Puxa, se o Banco Central estabelecer uma política de reservas compulsórias, ele vai tirar do banco uma parte que o banco poderia emprestar. Ou seja, o banco vai ter menos dinheiro para emprestar. Se o banco tem menos dinheiro para emprestar, o efeito multiplicador da moeda bancária será maior ou menor? Menor. Menor. Menor, né? Será menor.
Eu acho que encerramos aí a prova agora, né? Tem mais alguma questão? Não. Não tem mais nenhuma questão. Sim, encerrada. Encerrada a prova. Corrigida detalhadamente. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho, mas não é sobre a prova. Eu sei que eu errei um monte de boba ali, então já era. Ah, Mas a pergunta é sobre a disciplina, não sobre a prova. o que houve com esse trem? Não, não houve nada. O que eu tenho para lhe perguntar é que se não tem como eu pedir aproveitamento, que quando eu fiz não era introdução à economia, era economia da saúde, isso lá. Não, economia da saúde é uma cadeira, são duas cadeiras diferentes, né? Ah, então se Primeiro tu mantém. faz economia, depois tu faz economia da saúde. Tá. São coisas Não, diferentes. tudo bem que economia Então, da quem, saúde eu já quem... fiz, mas naquela época não tinha essa de introdução à economia. Tá bom, aí tu tem que falar com o Celso. Aí o Tá. Celso é que vai te dizer se tu pode fazer ou não. Que onde é que tu entrou, Eva, né? Na disciplina, quando é que tu ingressaste? Professora, eu sou lá de 2002, que daí eu saí fora e voltei agora. Eu sou da turma de 2002? 2002, da turma número 1. Meu Deus, a Karine, tu era nascida em 2002, Karine? Era sim, eu sou de 93. Por acaso. Meu Deus, Gabriel era nascido? Sou de 95. Agora ele busca todos os adolescentes da turma. Que loucura, guria. É sério. O professor era uma criança ainda, o professor ainda. Mas já era o Tava, senhor, professor. eu ainda usava fralda. Não, é que agora eu estava aqui matutando se não dava para eu pedir aproveitamento, mas enfim, deixa que eu vejo depois. Ah, bom. Obrigada. Tá respondido então. Tá? Acho que por hoje eu ia começar a aula, mas né, já que a gente revisou a prova, a gente deixa para fazer uma prova mais extensa semana que vem. Pode ser? Uma aula mais extensa semana que vem. Pode ser ou não? Bah, eu vi prova mais extensa, eu já pensei, nossa. Não, uma aula mais extensa, já que essa aula vai. E daí fica misturando, né? Essa aula basicamente foi de revisão da primeira prova, ok? Ok, prof. Por mim, tá Tranquilo. Tudo certo. Então tá, muito obrigado pela atenção, tá, pessoal? Agradeço enormemente a atenção de vocês aí e desejo uma ótima semana para todos. eu que Obrigada. Igualmente. agradeço, prof. Uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Igualmente, valeu.